interpretam o juízo final diferente daquilo que nós, pentecostais, assembleianos, interpretamos. Tem algumas religiões que acreditam que passarão pela grande tribulação, que é chamados pós-tribulacionistas, que o arrebatamento virá só depois da grande tribulação. E existe aqueles que acreditam que a igreja vai até a metade da grande tribulação, aí a volta de Cristo acontece, é chamados mid-tribulacionistas. Nós somos daqueles que acreditamos que a igreja não passará pela grande tribulação. Virá primeiro o arrebatamento da igreja. Aí depois virá a grande tribulação. Embasado em passagens que o próprio Jesus Cristo falou, que é o Jesus que nos livra da ira futura, da ira vindoura. Então, os acontecimentos, para a gente se situar aqui no juízo final, vou falar rapidamente como que se dará os acontecimentos dos últimos dias. E por falar em últimos dias, nós já estamos vivendo os últimos dias. Se você abrir a Bíblia, o livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 1, o escritor vai dizendo assim: havendo Deus antigamente falado aos pais pelos profetas, a nós falou pelo Filho nesses últimos dias. Quando o Filho falou, foi o momento que ele veio à Terra. Nós já estamos aí há mais de 2022 anos que o Filho falou. Então já estamos vivendo 2022 anos dos últimos dias. Então a Bíblia fala dos sinais que antecedem a volta de Jesus. Quando os discípulos perguntaram, quando será a tua volta? Se você abrir a Bíblia em Mateus 24, os discípulos com Jesus e a multidão estava passando diante do templo de Herodes. Um templo magnífico, todo construído de pedra. Cada pedra tinha pedra que dava 450 toneladas, uma sobre outra. Então era o cartão postal de Jerusalém, o templo de Jerusalém. Então todo mundo passava admirando a estrutura, a multidão inteira olhando. Se fosse no período do Instagram, do selfie, todo mundo passava tirando foto do grande templo de Herodes. Mas Jesus não ligou, ele passou olhando para baixo. E aquilo chamou a multidão e disse: mestre, você não vai admirar a estrutura do templo de Herodes? O nosso cartão postal, não vai tirar uma foto, uma selfie, não vai postar nada? E Jesus disse assim: não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. As pedras que eram construídas, o templo de Herodes, que demoraram aí 38 anos, mais de 40 mil trabalhadores lavrando pedra de meia tonelada, de 450 toneladas, 500 toneladas. E os discípulos então ficaram preocupados. E o livro de Mateus, capítulo 24, fala que quando eles chegaram num canto, os discípulos perguntaram, fizeram 3 perguntas. Quando serão essas coisas? Da destruição do templo. Que sinal haverá da tua vinda? Do arrebatamento da igreja. E do fim do mundo? São 3 perguntas distintas. Quando serão essas coisas? Da destruição de Jerusalém, do templo. Jesus falou, Mateus 24. Quais os sinais da vinda de Jesus? Ele começa a citar guerras, fomes, apostasia, frieza, pai contra filho, filho contra pai, corrupção, imoralidade, lascívia, terremotos, pestes. Nós acabamos de descobrir aí o Covid-19, que é uma peste decorrente dos sinais da volta de Cristo. E do fim do mundo, se Jesus Cristo vier agora levar a igreja, o mundo não acaba. O mundo ainda terá pela frente mais de 1007 anos. Se Jesus vier agora, começa o período da grande tribulação. Uma dor, um sofrimento, como o texto de Apocalipse fala, que nunca houve sobre a face da terra. O texto de Apocalipse fala da grande tribulação, talvez a gente fale em outros estudos para os irmãos entenderem, fala que naquele dia o sol aquecerá 7 vezes, que as pessoas morderão a língua com o calor do sol queimando a sua pele. É o castigo de Deus contra aqueles que desprezam os ensinos, a palavra, a santidade e não estão prontos para o arrebatamento. Hoje, o natural do ser humano é viver. Eu estava vendo uma reportagem de uma senhora que tinha 96 anos de idade.
E ela chegou de cadeira de roda para tomar vacina. E brincaram com ela, já 96 anos, minha senhora, por que você vai tomar vacina? E ela, para viver um bocadinho. Agora, o texto da Bíblia diz assim, que naquele dia da grande tribulação, a dor, o sofrimento será tão grande que os homens procurarão a morte. Eles querem se suicidar, mas o texto fala que a morte fugirá deles. Pode se jogar do prédio, pode se jogar do helicóptero, pode partir a cabeça, partir o meio, vai ficar sofrendo. A morte não fugirá, não estará presente. Logo após a grande tribulação, Jesus volta para implantar um milênio, que é 1000 anos de paz. Não haverá guerras, não haverá desigualdade social. Todos terão sua casa, seu emprego, seu dinheiro. E a Bíblia diz em Isaías que os homens terão a idade das árvores. 700 anos, 900 anos, 1000 anos. E ela ainda diz, e se alguém morrer com 100 anos é jovem. Morreu muito jovem. Agora, depois do milênio, aí chega o texto que nós vamos falar hoje, que é o juízo final. É o julgamento de todos aqueles ímpios, desde Caim, que foi o primeiro ímpio, até o último do milênio. De todos os mortos, é o julgamento deles. E é interessante que, durante este julgamento, ninguém, aqui hoje nessa reunião, se alguém quiser levantar e sair, ele tem liberdade. Se alguém quiser dizer, eu vou mudar, quero uma carta que eu vou mudar porque eu não estou gostando da forma que o pastor administra, né, etc. e tal, ele vai mudar. Aí eu quero abandonar a igreja, você tem a liberdade. Mas no juízo final ninguém tem liberdade. Todos comparecerão, serão chamados obrigatoriamente, serão julgados e condenados. Não tem escolha, a escolha é agora. A escolha é agora. E o texto do juízo final, João começa dizendo assim no capítulo 11, deixa aberto a Bíblia, 20 e 11, é um estudo. E vi um grande trono branco. Por que o trono tem que ser branco? Porque o branco ele é símbolo da pureza divina. O branco é símbolo da santidade de Deus. Toda vez que você vê na Bíblia, as vestes brancas, fala de Jesus, os cabelos brancos de Jesus. Está falando da sua santidade, da sua pureza. O branco é uma representatividade da pureza, da justiça e da santidade de Deus. Aí ele continua dizendo, e o que estava sentado sobre ele, quem que estava sentado? Jesus. O texto da Bíblia diz que o Senhor Deus dará a ele o poder de julgar. Ele veio, o verbo se fez carne como Emanuel, o Deus conosco. E ele como verbo encarnado, o Deus entre nós, o papel dele não era julgar, era compadecer-se dos pobres, dos necessitados, dos pecadores. Marcos fala que quando o Senhor Jesus Cristo terminou o seu ensino, uma grande multidão ia sem destino, errantes, como ovelhas que não têm pastor. E ele então chorou, porque aquelas pessoas não tinham um líder, um norte, um objetivo. Então ele, como Emanuel, ele veio para compadecer-se da multidão. Ele viu a mulher samaritana, em São João capítulo 4, era necessário, qual que era a necessidade? Compadecer-se, salvar, dar uma luz, dar uma felicidade. O texto de João capítulo 8 diz que a mulher adúltera chorava. E Jesus falou assim, ninguém te julgou? Ela disse, não, isso está bem, eu não vim te julgar. Vai, não peques mais. O texto de Marcos capítulo 10 fala do cego de Bartimeu, que gritava, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele chegou, compadeceu-se dele e diz, o que queres que eu te faça? Ele disse, Senhor, quero ver. E ele, vê, a tua fé te salvou. Porque o Emanuel, o Deus conosco, veio para dar luz, para dar liberdade, para curar, para salvar, para implantar a paz, a felicidade. É o Emanuel, o Deus conosco. O texto de Marcos, capítulo 1, 47, fala que o leproso veio se arrastando no chão, chorando, e ergueu a cabeça e falou, se tu queres, tu pode tornar-me limpo. Ele disse, eu quero ser limpo. E o leproso saltou alegre, porque o Emanuel,
O papel dele era compadecer-se, dar misericórdia, melhorar a vida das pessoas. São João capítulo 11 fala da Maria e Marta, que Lázaro estava morto. Quando ele chegou, ela chorando de joelho, disse: "Oh Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido." E o texto fala que ele, vendo-a chorar, e a multidão que com ela estava chorava, compadeceu-se muito e chorou com ela. E depois disse: "Lázaro, sai para fora", porque ele, como Emanuel, ele veio para ressuscitar, salvar, libertar, curar, dar paz, dar felicidade e melhorar a vida das pessoas. Agora, este Emanuel está sentado sobre um trono. E o papel dele aqui não é mais compadecer-se, mas é julgar os pecados das pessoas. O papel dele no trono aqui é condenar. A Bíblia chama o grande dia, com D na Bíblia, D maiúsculo. O grande dia. Que dia? O dia da ira, o dia da vingança, o dia do julgamento. Por quê? Porque Deus deu liberdade para todos os homens escolherem. E eles escolheram errado. O texto da Bíblia diz assim, que o Senhor Deus, ele coloca o homem aqui e dá liberdade para ele escolher, e cerca ele, vai mostrando, vai tentando conduzir ele para o caminho da salvação. Mas o homem intencionalmente resolve desobedecê-lo a ele, a sua palavra, e escolhe o caminho das trevas. Então o tempo da graça, a porta fecha. O tempo da salvação acabou. Aqui no juízo, os indivíduos podem chorar, podem clamar, podem suplicar, se justificar, mas não terão complacência. É o julgamento, o grande julgamento. E nós vamos ver qual é o desenrolar desse grande julgamento. O texto diz assim, continua, dizendo que o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu quem? A terra e o céu fugiram da presença do que estava ali para julgar. Isso significa que essa terra que está agora e os céus que existem, não é o céu de Deus. A Bíblia fala que Paulo foi arrebatado até o terceiro céu, em Coríntios. Então significa que tem um primeiro céu, que tem um segundo e que tem um terceiro. O primeiro céu é o céu das nuvens, que a gente olha assim, vê as nuvens, vê o azul, a estampa azul, que é o infinito. A nossa visão não enxerga mais, então para nós, na nossa ótica, é azul. Mas tem o céu dos planetas. E tem um céu da onde Paulo diz que foi arrebatado, que é o trono de Deus, que é o terceiro céu. E por que que esse céu das nuvens, dos planetas, passarão? Porque o texto da Bíblia diz isso. Se você ler Salmos, capítulo 102, versículo 25 a 26, o salmista diz assim: "Desde a antiguidade fundaste a terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Todos eles, como vestes, envelhecerão, como roupas serão tiradas." Está falando dos céus e da terra. Se você abrir a Bíblia em Isaías, capítulo 51, versículo 5, o texto diz assim: "Levantai os olhos para os céus e olhai para a terra de baixo, porque os céus desaparecerão como a fumaça, e a terra se envelhecerá como vestes." O texto de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 10, Pedro diz assim: "Mas o dia", olha, está com D maiúsculo, que é o dia da vingança, que é o juízo final. "O dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e a terra e os elementos ardendo, elas se queimarão, se desfarão, desaparecerão." E por que que esse céu dos planetas, o céu da terra, desaparece? Se a gente viu um grande trono branco, está falando da pureza, da santidade e da justiça. E se você abrir a Bíblia, em Efésios capítulo 6 e 10, está dizendo assim, que a nossa luta, ela não é contra a carne uns com os outros, nem contra o sangue com os irmãos, mas ela diz, é contra os principados, que é uma casta de demônios.
os principados, a potestade, outra casta de demônio. Os príncipes das trevas. Ele vai falando umas 4 ou 5 classes de demônio. Uma classe que era príncipe, outra que era de principado, as castas, que habitam nas regiões celestiais. Aonde estão os demônios? Estão nas regiões celestiais, segundo a Bíblia. Esse negócio de, eu tive uma revelação, fui no inferno. Cheguei lá, vi o trono de Satanás, estava cheio de demônio. A Bíblia não diz assim. No céu estão aqui, no inferno estão aqueles que morreram sem Cristo. Mas os demônios estão atuando nas regiões celestiais. Quando o Satanás se apresenta diante do trono de Deus, no livro de Jó, o Senhor Deus pergunta, de onde tu vem? Ele falou, de rodear a terra e passar por dentro dela. Então, a presença dos demônios nos planetas contaminaram a criação divina. Por isso que esses céus passarão, virá novos céus. A presença dos demônios na terra atuando, juntamente com o pecado do homem, contaminaram a terra sagrada. Por isso virá uma nova terra. Se você ler a Bíblia, ela diz assim que a terra geme com dores por causa da maldade e do pecado do homem. O homem destrói a terra, muda o curso dos rios, acaba com a vegetação, lança os agrotóxicos, contamina os lençóis freáticos. Você vai cavar um poço artesiano, ele já não dá mais água potável. Porque quando coloca os venenos nas soja, no milho, nas lavouras, não é nem bomba mais não, é avião. Porque as lavouras, elas somem de vista. Então os aviões passam o dia inteiro colocando veneno agrotóxico. Vem a chuva, aquela água escorre pelos rios pelos mares, e os mares voltam às fontes por baixo para a nascente. Então está tudo contaminado. Então por isso virá nova terra. Uma terra que não tem a contaminação da mão humana. Por isso que o texto está dizendo assim, vi um grande trono branco. E o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu o céu e a terra, não se achou lugar para eles, porque desapareceram. Não estão em algum lugar, desapareceram. E agora virá novos céus, nova terra. Vejam o versículo 12, estão acompanhando aí? Bíblia aberta para a gente aprender. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. E abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Olha aqui, eu vi mortos. Só serão mortos que estarão no juízo final. Que mortos? Os de Caim, que morreram na época de Caim, de Abraão, de Davi, dos profetas, de Malaquias, época de Cristo. Os ímpios, estou falando de ímpios. Os que morrem hoje, ímpios sem Jesus. Os que morreram na grande tribulação, ímpios sem Jesus. Os que morreram ímpios no milênio, porque no milênio, apesar de Cristo estar reinando, Deus está reinando, o texto da Bíblia diz assim que Satanás estará preso no milênio, não estará presente, mas ele será solto após o milênio. Para quê? Para enganar os que nasceram no milênio. Haverá aqueles que nasceram no milênio e não viram o sofrimento que você tem hoje, viu hoje. O desemprego, a fome, a corrupção, a maldade, as doenças. No milênio não terá isso. E terá aqueles que nascerá e só verá paz, alegria, bonança, harmonia, fartura, prosperidade. E ele não conhece o outro lado. E ele precisa escolher que lado que ele quer. Porque a salvação é uma escolha, uma opção. Então o Satanás vem e diz assim, rapaz, esse negócio está muito parado. Vamos agitar isso aí. Eu tenho algo melhor para vocês. E muitas pessoas que nasceram no milênio optarão por escolher Satanás. A Bíblia diz que ele levará uma multidão. E vem lutar contra Deus. Mas o texto fala, cai fogo do céu e mata esses indivíduos todos. E agora eles mortos, grandes e pequenos, estarão diante do trono. Não interessa se querem ou não querem. Eles estarão. Quando fala grandes e pequenos, fala dos poderosos. Não é a estatura, o homem e o menino. Não. São os poderosos. Hoje tem os poderosos que estão acima da lei. Acima da Constituição. O texto da Bíblia fala que nesses últimos dias, a Bíblia diz isso, que os homens terão o culpado por inocente. O indivíduo ele é condenado, uma sentença é comprovado, foi para a cadeia. Mas os poderosos, não, ele é inocente, tira ele de lá.
E o inocente, que não deve nada, ele é culpado. Nós estamos vivendo esses dias que a Bíblia diz. Então os poderosos se acham deuses. A Bíblia faz uma analogia com o texto do capítulo 28 de Ezequiel, que era chamado Rei de Tiro. Tiro era uma cidade no meio do mar. Era uma ilha de pedra. E ele edifica essa cidade. As pessoas cavam as sapatas, fazem as casas e os prédios na pedra. E era uma cidade fortificada, ninguém conseguia destruir, porque ela tinha visão do 360 graus. Onde via os inimigos, ele destruía. E ele multiplicou o comércio com o ouro, com a venda, com as embarcações, as navegações. E ninguém destruía ele. Se tornou rico, poderoso, inteligente. O texto da Bíblia, no capítulo 2 de Daniel, capítulo 1 de Daniel, fala que Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego eram considerados mais sábios do que os do Oriente, os da Babilônia, 10 vezes mais sábios do que os sábios. 10 vezes mais sábio do que os caldeus, do que os cientistas. Agora, o texto de Daniel 28 fala que o rei de Tiro era mais sábio do que Daniel. Então não tinha para ninguém, no Oriente era ele. Então ele disse, eu sou Deus. Ele fala isso, eu sou Deus, vocês têm que me adorar. Aí Deus falou assim, Ezequiel, vai lá e profetiza para ele que ele está achando que é Deus. Mas ele não é Deus. Ele está acreditando que é, mas ele não é Deus. Nós vamos destruir o poder, destruir a cidade, acabar com a riqueza dele. Ele vai ser tranpassado por uma espada. E quando ele estiver agonizando, ele vai dizer, mas eu sou Deus e eu estou morrendo e Deus não morre. E Ezequiel foi lá e profetizou, e aconteceu exatamente isso. Do jeito que o profeta disse, a tua cidade na ilha, um prédio, ela servirá somente para os pescadores ancorarem as suas embarcações e lavarem os seus trajes de pesca, só para isso. E aconteceu isso com ele. Então, tem homens hoje que é como o rei de Tiro. Eles acham que são os donos do poder. Eles mandam e desmandam. Eles fazem o que querem com o poder, com a nação, com a educação, com a saúde. Eles fazem o que querem. Agora, estes indivíduos que a gente às vezes clama por justiça, meu Deus, cadê Deus que não está vendo isso? Eles estarão diante do trono. E como eles estarão? Pianinho, quietinho. Porque ali estará alguém que de fato é o Todo-Poderoso, com poder para julgar. E o texto fala, julgará segundo a reta justiça. Dará sentença para eles, a sentença exata. Porque o texto fala, julgará com equidade. De tal forma que eles ficarão contentes com a sentença. Porque vai trazer à tona tudo que eles fizeram. Quando você vê o texto dizendo assim, ó, e o que estava sentado, o 12, viu os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, no plural. Que livro? Meu irmão, tudo está registrado diante de Deus. A Bíblia fala do livro das memórias. Abre o livro da memória. Desde o dia que você nasceu, meu filho, você que vai ser julgado, aqui ó, você desobedeceu tua mãe em tal data, tal época, tal. Passa aí para ele se lembrar, ele se lembra. Quando é adolescente, a Bíblia fala do livro dos Atos, o livro das memórias, livro das obras, tudo que o indivíduo praticou, o que o indivíduo pensou. Que a Bíblia diz assim, que Deus há de revelar até as intenções e os pensamentos do coração dos indivíduos. Estará sendo julgado ali. Você pensou tal hora, pensou errado, pecou no pensamento, está aqui, ó, e revela o pensamento dele. E depois que eles vão ser julgados sem pressa, a gente não sabe quanto tempo durará o juízo final. Não interessa se é milhões de pessoas que estarão sendo julgadas, um por um será julgado. Aí vem a sentença. E os indivíduos, a Bíblia diz assim, que eles não terão condições de questionar o seu julgamento. Não, é muito tempo. Não, eu não aceito. É uma injustiça, igual fazem hoje com os presos. O juiz dá uma sentença lá, diz, não, o juiz não sei o quê. Não, eles ficarão quietos, consentirão, porque o julgamento, a sentença é com equidade, exata, sem mais, sem menos. E olha o texto. E abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, o livro do plural. O da vida já não está o nome dele, é só para constar. Você não está aqui não. Teu nome não está aqui no livro da vida. Segundo as suas obras.
Mortos de todas as épocas, como nós falamos. Se você abrir a Bíblia, quando Daniel teve um pouquinho da revelação do futuro, o texto de Daniel capítulo 12, versículo 2, ele falou assim: e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Dava a entender que ressuscitariam os ímpios e os justos. Mas não é não assim não. Os justos ressuscitarão antes deste acontecimento. Os justos desde a época de Adão que morreu. Tem uma diferença da ressurreição muito grande. Da ressurreição dos justos e da ressurreição dos ímpios. Então, vamos falar sobre ela. Vejo aqui o que diz Apocalipse capítulo 25 e o 6. Mas os outros mortos, primeiro ele está falando, deixa eu dizer antes para vocês. Ele está falando de um tipo de classe de mortos que estarão ressuscitando. Quando ele termina de encerrar, aí no versículo 5, João diz: mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se completem. E esta é a primeira ressurreição. Tem a primeira e tem a segunda ressurreição. Aí ele diz: bem-aventurado, feliz é aquele que faz parte da primeira. Sobre este não tem poder a morte, serão sacerdotes, reinarão com Cristo. Então como se dará? Esses mortos são todos os mortos ímpios, de Caim ao último do milênio. Mas e os mortos justos? Tem os mortos justos de Adão. Olha, a Bíblia diz em Coríntios capítulo 15, versículo 22 e 23. Anote aí. Diz assim: porque assim como todos morreram em Adão, falando da morte física, todos morreram em Adão, assim também todos serão vivificados, ressuscitados. Todos que passam pela morte, todos eles serão ressuscitados. Em Cristo. Agora ele diz assim: mas cada um por sua ordem. Aí ele dá a ordem. Qual que é a ordem? Ele fala: Cristo, vírgula, é o primeiro a ressuscitar. As primícias é o segundo grupo. Depois os que são de Cristo na sua vinda. Terceiro grupo. Mas aí as pessoas podem questionar. Talvez você esteja com esse pensamento, dizendo assim: mas Lázaro ressuscitou antes de Cristo. No Antigo Testamento, Eliseu ressuscitou. Elias ressuscitou lá o filho da viúva. Mas esse tipo de ressurreição, eles ressuscitaram para morrer novamente. Ressuscitaram com a vida natural. Quando fala que Cristo é o primeiro, a primícia, é o primeiro a ressuscitar, é uma ressurreição para não morrer mais. Como que é essa ressurreição? Paulo explica no capítulo 15 de Coríntios, a partir do versículo 51, dizendo assim: eis aqui vos digo o mistério. Na verdade, nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. No momento, no piscar de olho, antes da última trombeta, a trombeta soará. E os que morreram em Cristo, ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, a encontrar o Senhor nos ares. Aí ele explica como que é a ressurreição do justo. Ele diz assim: porque convém que isto, está falando do corpo, que é corruptível, que se corrompe, que adoece, envelhece, se revista da incorruptibilidade. Isto que é mortal, é falando do corpo, se revista da imortalidade, não vai morrer mais. Então Cristo foi o primeiro a ressuscitar para não morrer mais. Foi o primeiro a ressuscitar para não envelhecer mais. Um corpo glorioso. E o texto da Bíblia fala que como ele é, nós seremos. Como que era o corpo de Cristo? A Bíblia diz. Os discípulos estavam fechados numa sala, com medo dos judeus, tudo trancado. Jesus apareceu no meio e disse: Pai, seja convosco. Por onde ele veio? Pela porta? Estava trancada, o texto diz. Pela janela? Estava trancada. O corpo ressuscitado, ele não sofre mais os limites da barreira física. Se a pessoa quiser sair desse tempo, se ele tem um corpo transformado, ele sai por baixo, sai por cima, sai na parede. Nada limita mais ele. E ele não precisa pegar ônibus, avião, nem nada. Vocês lembram do corpo transformado de Cristo, quando ele foi assunto ao céu? Estava dando as últimas instruções, de repente foi subindo. E as pessoas diziam: ele está subindo, sozinho. E ele sumiu. É assim que será o corpo transformado. E o primeiro a ressuscitar assim foi Cristo. Depois as primícias. Quem são as primícias? Vamos ver na Bíblia. Mateus capítulo 27, 50 a 53. Guarde aí. Diz assim: e Jesus, clamando outra vez com grande voz, está falando da morte de Jesus.
entregou o seu espírito. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Ele morre. Aí o texto começa dizendo, e eis que o véu do templo, tinha um véu que dividia aqui, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as pedras, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos dos santos, não é dos ímpios, muito corpo dos santos, que dormiam, que morreram, foram ressuscitados. Aí o texto vai dizer algo que é detalhado. E saindo do sepulcro, depois da ressurreição dele. Por quê? Porque o texto da Bíblia fala que ele é o primeiro a ressuscitar com o corpo transformado. Então, quando ele morre, o sepulcro abre. Ficou aberto. O sepulcro era cavado na fenda, na rocha. Colocava lá dentro do quarto e fechava com uma pedra. Não era embaixo, não. Então, quando ele deu o brado, Pai, tuas mãos entrego o meu espírito, o sepulcro, a pedra abriu e ficou aberto. Mas só o sepulcro dos santos que a Bíblia está dizendo. Quem eram os santos? Abel, Abraão, Davi, todos esses homens dos santos do Antigo Testamento, até o último que morreu com Cristo ali, que foi o ladrão. Foi o último que morreu na época da lei. Jesus veio para dividir o Antigo e o Novo Testamento. A antiga aliança e agora a nova aliança. A época da graça. E o último que morreu com Cristo, quem foi? O ladrão. Então, quando Cristo deu o brado, que morreu, o sepulcro abriu. Agora, depois que ele ressuscita, que Maria viu ele ressuscitado, aí os sepulcros dos santos que estavam abertos saíram, transformados. Não precisavam mais pegar ônibus, avião, sair andando igual Cristo. E o texto da Bíblia fala assim, e ainda foram vistos, apareceram a muitos em Jerusalém. Então esses são os santos, são as primícias. Primeiro Cristo, depois as primícias. Aí agora Paulo vai dizer aqui da ordem, né? De 1 Coríntios 15, 22 e 23. E os que são de Cristo na sua vida. Quem são de Cristo? De Cristo para cá. Quem morreu de Cristo para cá. A Bíblia fala os santos do Antigo Testamento, fazendo referência aos que morreram santos no Antigo Testamento. E faz diferença a quem aceitou a Cristo para cá. Ela chama os que são de Cristo na sua vinda, os que morreram em Cristo, os que aceitaram a Cristo, os que fazem parte de Cristo, os seguidores de Cristo, ela chama-se os santos. E quem são esses? São os discípulos que morreram, até o último que morreu antes do arrebatamento. Se o arrebatamento for agora, e alguém morreu ontem, será ressuscitado. Quando a trombeta tocar, ressuscitará. É a primeira parte da ressurreição. Desde Jesus. Não é Adão, não é Noé, não. É de Jesus com os discípulos para a nossa era. É a primeira parte que serão ressuscitados. Aí depois virá a grande tribulação, mas haverá aqueles que não aceitaram o sinal da besta, que morrerão pelo seu próprio sangue, que serão mártires. Quando acabar a grande tribulação, esses ressuscitarão para fazer parte do milênio. Já viram isso na Bíblia? Apocalipse capítulo 20, versículo 4. Confere aí. E vi tronos, e assentaram-se sobre ele aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, não receberam o sinal na testa, nem na mão. E viveram, e reinaram com Cristo 1000 anos. No final da grande tribulação, aqueles justos que morreram, eles ressuscitarão. Mas aí alguém pode dizer, então se eu não subir agora, eu terei chance na grande tribulação. Eu não ficaria para essa segunda oportunidade, não. Porque o texto da Bíblia diz assim, que o Senhor Deus enviará o espírito do erro, do engano, para confundir aqueles que ficarão durante a grande tribulação. E vai que você vai ser um que vai ser enganado pela besta. Porque a besta, ela diz que ela fará milagres, fará prodígios, fará maravilhas, e enganarão a muitos. Se você não subir no arrebatamento porque está desmantelado, um pecado, com alguma coisa escondida, ficou, na grande tribulação eu vou ter a segunda chance. Vai que você vai ser enganado pelo falso profeta, que fará prodígios, sinais, maravilhas, e vai ficar. Além de que você não aguentará o sofrimento que a Bíblia diz que qual nunca houve sobre a face da terra. O texto de Apocalipse fala assim que os demônios mais perigosos, olha só, eles estão presos para ser solto
no dia, no mês e no ano determinado, para atormentar sobre todos que estão sobre a face da terra. Os demônios que existem aí atuando são mais barrela que existe. A Bíblia diz que os mais perigosos estão presos. Mas na grande tribulação eles sairão para atormentar os que estão sobre a terra. E ela dá uma descrição para a gente ter uma ideia de como serão esses indivíduos. Diz que os demônios terão a cabeça de homem, o cabelo de mulher, o corpo de dragão, o rabo de escorpião. Sabe como que é o rabo de escorpião? O escorpião, quando ele ferrou alguém, o veneno dele vai na corrente sanguínea e atinge o sistema nervoso do indivíduo. Se for o preto, é morte na certa, porque ele fica dando chilique, não come, não bebe e não dorme. Ele morre. Então os demônios atormentarão as pessoas, que tirarão deles o sono, a fome, a vontade de viver, e estarão sendo perturbados diuturnamente. Isso é só um dos ais. E ainda tem mais 7. E eu não vou falar sobre a grande tribulação hoje. Então não queira ficar, meu irmão, para essa segunda chance, não. A chance é agora, de consertar, de reviver e subir no arrebatamento com Cristo. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós que tivermos isso, seremos arrebatados juntamente com eles, a encontrar o Senhor nos ares. É os mortos de Cristo para a nossa atualidade agora. Vamos mais um pouco. O versículo 13. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Observe que tem alguém que diz que no juízo final haverá salvação. Mas os mortos estarão no mar. Os justos estarão no paraíso. A Bíblia fala que quem morre hoje vai para o paraíso. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso, falou para o ladrão, quando inaugurou a nova era. Mas não no mar. E o texto fala, o mar deu os mortos que nela havia. A morte e o inferno, quem estiver no inferno não tem mais chance, meu irmão. Esse negócio de no inferno vai ter segunda chance. Tem um momento de reflexão. Não. Morreu. Se morreu sem Deus, acabou. Se morreu com Deus, vitória. Mas se morreu com Deus, não tem purgatório. Não existe isso. Não tem uma segunda chance no inferno. Também não existe isso. Só haverá um juízo final. E a sentença para ser condenado. Não haverá salvação após a morte. Salvação é hoje. Por isso que o texto de Hebreus diz assim, eis aqui o dia aceitável. Eis aqui o dia da salvação. Então é hoje. Vejam só o que diz. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. 1 Coríntios capítulo 15 e versículo 26, Paulo está dizendo assim, ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Por isso que no juízo final, a morte virá para ser extinta. Depois do juízo final, ninguém mais morrerá. É chamado eterno e perfeito estado. As pessoas viverão eternamente. Nós entraremos na eternidade. Não existirá mais morte. Por isso que o texto vai dizer que ali não haverá mais pranto, nem choro, nem dor, nem morte, porque essas coisas estão passadas e virão coisas novas. Aniquilará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Jeová as lágrimas de todos os rostos, tirará o opróbrio do seu povo da terra. Isaías falando. E aquele, olha o versículo 14. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. O lago de fogo é um, inferno é outro. O inferno é onde estão os ímpios, que morreram sem Cristo hoje. Que no juízo final ressuscitarão com um corpo, não um corpo glorioso como os que morreram em Cristo, porque os que morreram em Cristo estarão com um corpo glorioso, um corpo imortal, um corpo novo, um corpo como o de Cristo, não envelhecerá mais, não estará mais limitado às barreiras físicas. Mas os mortos que estavam no inferno, que é os ímpios, ressuscitarão com um corpo inglório, para resistir o sofrimento. Eles vão sair do inferno, ser julgados, receber a sentença e serão lançados no lago de fogo, que é um outro tipo de sofrimento. Lago de fogo no grego é o gina, que é o fogo. A Bíblia diz assim, olha só, preste atenção. O que a Bíblia diz em Mateus 22 e 13? Como que é o lago de fogo? Olha aqui. Disse então o rei aos servos, amarrai-os de pés e mãos,
lançai-o nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dente. O lago de fogo é onde as pessoas prantearão continuamente, rangerão os dentes continuamente, e não terão mais esperança nenhuma. Mateus capítulo 13, versículo 42, diz assim: e lançá-los-ão na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dentes. De novo, agora Mateus falando. Se você abrir a Bíblia em Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 9, está descrevendo como que é o lago de fogo. Os quais por castigo perecerão eterna perdição. Se aqueles que estiverem com Cristo entrarão na eternidade, uma eternidade com Deus de vida, os que estão no lago de fogo é uma eterna perdição. Nunca mais sairão de lá. Ante a face e a glória do Senhor e o seu poder. Veja só o que diz Marcos capítulo 9, versículo 43, dizendo para aqueles que sairão do inferno. O inferno é fichinha diante do lago de fogo, tá? Sairão do inferno, ressuscitarão, serão julgados e serão jogados no lago de fogo. Como que é o lago de fogo? A Bíblia descreve: e se a tua mão te escandalizar, corta. Melhor é para ti entrar na vida aleijado, do que tendo as duas mãos ir para o inferno. Agora ela fala: para onde o fogo que nunca se apaga e o bicho nunca morre. É o tormento eterno. Hoje em dia a gente fica atormentado com a Covid, mas ela passa. Ou você morre ou ela passa. Minha vida de sofrimento é desde que eu nasci. Quantos anos você tem? 70. 70 anos de sofrimento mas daqui a pouco passa. Ou você morre, ou é curado, ou é arrebatado. Agora, no lago de fogo não passa. É chamada eternidade distante de Deus. O texto de Apocalipse, capítulo 14, versículo 11, fala assim: a fumaça do seu tormento sobe para todo o sempre, e não tem repouso. Não tem negócio de dormir no inferno, nem de dia nem de noite. Vou tirar uma soneca, depois eu volto para o fogo. Acabou, meu irmão. Nem de dia e nem de noite. Os que adoram a besta em sua imagem, aquele que recebeu o sinal em seu nome, e todos os ímpios, todos aqueles que desprezam a palavra do Senhor. Hoje nós estamos dizendo: vem para Cristo, é a época da graça, Cristo quer te salvar, quer melhorar a tua vida, saia da prostituição, saia das drogas, saia da mentira, saia da farra, transforme a sua vida. Para que isso? Para que você suba no arrebatamento. E as pessoas às vezes dizem assim: não, vou esperar mais um pouquinho. Não, da próxima eu vou aceitar. Não, da próxima eu vou fazer um compromisso com Deus, aí eu vou ser crente. Eu vou só terminar de acertar umas coisinhas. Meu irmão, se você morrer sem ter um compromisso, um encontro com Jesus, acabou. Vai para o inferno agora e no juízo final para o lago de fogo. Aí o tormento é para sempre. O texto do capítulo 15, o versículo 15, que é o último versículo. Aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Por isso que Jesus chamou o discípulo vinha todo alegre: Jesus, nós saímos para expulsar os demônios. Nós dizia: sai em nome de Jesus. Os demônios saíam. Aí Jesus falou assim: alegrai-vos por ter o vosso nome escrito no livro da vida. Sobre este não tem poder a segunda morte. Se você tem a certeza da salvação, se Jesus vier hoje, nós vamos ser arrebatados para encontrar Jesus. Você está livre de todos esses castigos. Se você partir hoje, você dormir e não acordar mais, vai estar numa melhor ou numa pior? Qual que é a chance que Deus tem para hoje? A sorte nossa, não fique com medo não, a sorte nossa é que nós não estamos diante do trono branco. Nós ainda estamos na época da graça. Ainda há tempo de você dobrar o joelho. Ainda dá tempo de você buscar a Deus. Ainda há tempo de fazer um concerto. Ainda há tempo de chorar e dizer: tem misericórdia de mim. Jesus vai dizer: eu quero te abençoar. Nós estamos vivendo ainda num período que Jesus foi, o Emanuel saiu, mas ele disse assim: eu enviarei outro Consolador, o Espírito da verdade. Qual que é o tríplice ministério do Espírito? Convencer do pecado, convencer da justiça e convencer desse juízo. É o triplo ministério do Espírito hoje.
Quando você ouve uma mensagem como essa, você fica, não, eu não quero ir para esse juízo. O que é isso? É o Espírito de Deus trabalhando na sua vida. O ministério do Espírito é convencer do pecado. Eu estou pecado, eu errei, eu fiz alguma coisa, eu quero confessar, eu quero me acertar. É o Espírito de Deus convencer do pecado, da justiça e do juízo. Não passe pelo juízo, porque quem passa pelo juízo não tem mais salvação. Graças a Deus, acorde, que nós não estamos no juízo final. Você está na época da graça. Ainda dá para consertar, ainda dá para melhorar, ainda dá para partir, ou para o arrebatamento, ou através da morte, para estar com o Senhor nosso Deus. Oh Espírito de Deus. Oh Deus, é tempo, irmão, de nós voltarmos ao avivamento. É tempo, irmão, de orarmos, de buscarmos, de consertarmos, de viver em união, de viver em amor, porque Jesus está próximo do arrebatamento. Oh Espírito de Deus. Oh Santo Espírito de Deus, aleluia. Tem um hino que eu queria cantar com a igreja. Eu queria que vocês cantassem comigo, né? É o 125. Vamos cantar junto, almejar a volta de Cristo, o arrebatamento de Cristo. Vem outra vez nosso Salvador, quem dera hoje ser, para estar com poder e amor. Quem dera hoje ser. Venha esta vez em oração. Quem dera hoje, filho. Quem sabe é hoje. Cante, cante. Glória, glória. Vai sentindo a graça de Deus aí. Oh, Espírito da graça de Deus. Glória ao coroar o Rei. Glória, glória, nos arrebatará. Glória. Olha só. Terminará o poder do mal. Quem dera hoje ser. Começará o prazer sem igual. Quem dera hoje ser. Olha só. Todos os mortos em Cristo serão arrebatados por seu Senhor. Quando essas glórias aqui virão, quem dera hoje ser. A igreja agora, cante. Aleluia. Mais um agora. Em santidade nos deve achar, eis que Ele pode vir. Todos velando com gozo e paz, eis que Ele pode vir. Multiplicados sinais estão, no Oriente se vê o alvor. Breve os crentes subirão. Quem dera
De pé para nós cantar bonito para Jesus. Fica de pé. Aleluia. Cante para Jesus. Almeja o arrebatamento. Está perto do arrebatamento. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória. Managashuri, Managashuri, Managashuri. Oh, Espírito de Deus. Ah, Managashuri, Manamaha. Oh, Espírito de Deus. Vai sentindo a graça de Deus, a presença de Deus. Oh, Espírito Santo de Deus. Deus de glória e de poder, prepara a tua igreja, Senhor, para o arrebatamento. Derrama sobre nós a tua graça, Senhor.